Olá, amigos, graça e paz. Deus nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, por isso estamos aqui. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz a palavra de Deus: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Uma mensagem linda. Muitas pessoas falam a respeito disso, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Mas eu te pergunto, quais foram as doutrinas dos apóstolos? Você sabe? Você entende? Nós iremos tratar a respeito desse assunto e podemos continuarmos a nossa leitura falando a respeito do versículo 44. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomaram as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora eu te pergunto, o que eles faziam no templo? No templo do Antigo Testamento. O capítulo 3, verso 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ele subia ao templo da oração para a oração da hora nona. Era aproximadamente 3 horas da tarde. Essa oração era associada aos sacrifícios e votos. Porque Pedro e João estavam exatamente naquele horário dos sacrifícios e votos. Aí a minha pergunta novamente, quais foram as doutrinas dos apóstolos? Voltando um pouco atrás, no capítulo 2, do versículo 38, Pedro ensina o seguinte: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aí eu te pergunto, o batismo em águas, ele poderia trazer remissão de pecados? Seria isso mesmo? A doutrina dos apóstolos? Quando você lê o capítulo 10 de Atos, abra sua Bíblia no capítulo 10, no versículo, eu vou ler rapidinho para vocês aqui, capítulo 10, tá legal? Versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que lhe dirigia a ele, levantou-se Pedro, dizendo: Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que lhe Deus purificou, não consideres comum. Entenda, querido. Pedro subiu a um eirado, ao telhado, para orar, falar com Deus. E Deus lhe mostrou dentro de uma visão todos os animais comum e imundo da velha aliança de Levítico, que não poderia ser comido. Mas a voz que vinha de Deus dizia para Pedro: mata e come. Pedro não obedeceu à voz de Deus, dizendo: não, Senhor, nunca entrou em minha boca coisa comum ou imunda. Mas Deus estava ali revelando para que ele não tomasse aquela posição, não levasse aquela posição
em frente, não chame tu com mundo imundo aquilo que foi purificado. Ou seja, houve um sacrifício na cruz do Calvário, perfeito, único, que purificou todas as coisas. E sabe quando isso ocorreu? Mais ou menos 10 anos da morte de Cristo. Então, decorrido mais ou menos 10 anos, Pedro ainda não sabia o valor do sacrifício de Cristo para a vida deles. No entanto, ele não entendia que os animais já haviam sido purificados por causa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Pedro, como nós lemos, ele ainda entendia que as águas do batismo purificavam as pessoas de seus pecados. Mas se eu comparar essa palavra de Pedro com a de Efésios 1:7, e nós podemos ler agora, Pedro disse, que eles deveriam passar pelo batismo para a purificação de seus pecados. Mas Efésios, capítulo 1, versículo 7, a graça nos revela o seguinte: para o louvor da glória, versículo 6, que eu estou lendo, para o louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então Paulo ensina aqui que o sacrifício de Cristo nos trouxe remissão dos pecados e purificação dos nossos pecados. Mas naquela época Pedro dizia, olha, vocês têm que ser batizados para a remissão dos vossos pecados. Mas a graça revela que o sacrifício de Cristo gratuitamente já nos trouxe remissão de pecado. Agora, é pelas águas ou pelo sacrifício? Colossenses também, capítulo 1, versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 14, diz, eu vou ler do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, em Cristo, quando nós entendemos o seu sacrifício expiatório, nós já temos a remissão dos nossos pecados. Isso é graça. Então, a doutrina dos apóstolos estava baseado ainda na lei, nos sacrifícios. Eles iam no templo na hora do sacrifício dos votos da oração. Pedro não entendia o significado completo da morte de Cristo na cruz do Calvário, mas isso lhe foi trazido ao entendimento quando Paulo teve a revelação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Quer dizer, o apóstolo Paulo foi arrebatado e ao terceiro céu, no paraíso, ele ouviu e viu e teve visões e revelações do Senhor, de Jesus ressuscitado. O Senhor, não era Jesus de Nazaré, mas o Cristo ressuscitado, aquele que está sentado no seu trono. E quais foram as visões e revelações? Você não entende visões e revelações como algo oco, sem vida, sem conteúdo. Ninguém tem visões e revelações e não tem coisas novas para lhe trazer. Mas ele lhe trouxe o evangelho da graça, o significado da cruz, a voz da cruz, o significado do sacrifício de Jesus, que era algo incomparável. Mas talvez alguém pergunte, mas o Senhor está desqualificando os 12? De maneira nenhuma. Os 12 eram messiânicos, eles estavam testemunhando a respeito de Jesus de Nazaré. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei. Mas quem testemunhou a vida desse Messias?
foram os 12 apóstolos. Eles foram testemunhas. Em Mateus capítulo 19, no versículo 28, Pedro perguntou a Jesus, e de nós que largamos tudo para te seguir, o que será de nós? Jesus Cristo disse, em verdade vos digo que a vós será dado assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Eles são as testemunhas do Messias do Antigo Testamento, que falaram a respeito daqueles que os salmos, as escrituras, os profetas e Moisés diziam a respeito desse Messias. Eles viram esse Messias reinar na terra, dar a sua vida, ir até a cruz quando Jesus olhou e disse, está consumado, quando ele viu que tudo na escritura já se cumpria. E ele disse, está consumado. Quem testificou a vida do Messias foram os 12, mas quem trouxe a mensagem da graça, a mensagem da cruz, o valor do sacrifício da cruz, foi o apóstolo Paulo. Por isso nós conhecemos a graça de Deus. Em Gálatas também, no capítulo 2, eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia para que nós viéssemos ler, capítulo 2, versículo 6 diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tinham sido no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. De quem Paulo está falando aqui? Está falando dos 12 apóstolos, que eles não acrescentaram nada na vida dele, porque a revelação dele, do apóstolo Paulo, veio de Deus. Diretamente, ele foi levado ao terceiro céu e teve visões e revelações, como nós lemos em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Queridos, está claro, há 2 evangelhos. A Paulo foi confiado da parte de Deus o evangelho da incircuncisão, que fala sobre a graça, que fala sobre a mensagem da cruz, e a Pedro o da incircuncisão, que fala sobre o Messias do Antigo Testamento, que ele veio cumprir e morrer, como diziam os profetas, os salmos e Moisés. Aí ele prossegue no versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Gálatas. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, ou seja, o evangelho da incircuncisão. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que era reputado coluna, me estenderam a minha Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, eles para os judeus, e nós, e eu e Barnabé, para os gentios, levando o quê? O evangelho da incircuncisão. E Pedro e os demais, Tiago e João, o evangelho da circuncisão. Eles mantiveram a posição deles naquilo que Deus levantou aqueles homens. Testemunha. Nós somos testemunha do Messias. E quem precisava conhecer que o Messias veio e cumpriu, nasceu e morreu. Os judeus precisavam entender isso. E eles continuaram lá como a testemunha do Messias. Enquanto Paulo foi para o restante do mundo anunciar a graça de Deus a todas as nações, os gentios, que aquela graça conquistada por ele na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, por isso, querido, Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Quando você conhecer a graça de Deus na sua plenitude, você vai entender o quanto Deus te ama e o quanto que aquele que está dentro de você é poderoso para fazer infinitamente mais. Pense nisso. Pense, porque a sua vida vai
ajudar. Graça e paz.